Que cantores podem se tornarem bem famosos, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que até o século XIX, jovens eram castrados para serem cantores de ópera. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos cantores conhecidos como castrati, ou seja, jovens castrados para se tornarem cantores. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. É o outono de 1734 e o Teatro do Rei em Londres está lotado até o talo. À medida que as últimas notas de ópera desaparecem, o público elegante rompe em aplausos frenéticos. A estrela cantora dá um passo à frente para fazer uma reverência. Quando do fosso uma mulher ricaça grita: "Um só Deus, um Farinelli". Farinelli era o nome artístico de Carlo Broschi, o mais famoso cantor de ópera do século XVIII. Ele era algo parecido com uma Lady Gaga, um Chris Martin do Coldplay ou um astro do rock da década de 80. E por isso, cobrava um alto cachê. E o público reagia histericamente às suas apresentações, as mulheres o desejavam e ele era visto como uma ameaça ao estabelecimento. Mas havia algo em comum em Farinelli. Ele era um castrato. Castrati, como o nome sugere, eram cantores de ópera castrados antes da puberdade para preservar suas vozes juvenis. À medida que esses infelizes meninos se transformavam em homens, suas vozes se desenvolviam de maneira única, produzindo um som que muitos achavam requintado. Essa prática incomum teve origem na Itália do século XVI, onde os castrati podiam ser encontrados cantando em cortes e coro, incluindo o da Capela Sistina. Como as mulheres foram proibidas de cantar nas igrejas, essas vozes masculinas foram bem-vindas. Eles logo se tornaram tão populares que no século XVIII dificilmente havia uma apresentação de ópera italiana que não tivesse um castrati em seu elenco. A fama dos castrati atingiu seu apogeu nas décadas de 1720 e 1730, quando esses cantores se tornaram superestrelas. O público costumava exclamar "Viva a faquinha", em homenagem às ferramentas que criavam essas vozes únicas. No auge dessa moda, estima-se que 4.000 meninos italianos eram castrados todos os anos em nome da música. Mas como e por que esse procedimento era realizado? Muitos castrati eram de famílias pobres que tiveram seus filhos castrados com grandes esperanças de que encontrariam sucesso e trariam prosperidade. Já outros, incluindo Farinelli, eram de famílias ricas. Os registros sugerem que alguns, incluindo o famoso Caffarelli, até mesmo solicitaram o procedimento de castração. No entanto, a prática não era aceita por todos. Muitos no século XVIII achavam a mutilação genital de meninos tão bárbaro e desagradável quanto hoje. Quando o historiador da música Dr. Charles Burney viajou pela Itália, tentando descobrir onde o procedimento era realizado, nenhuma cidade estava disposta a assumir a responsabilidade. Ele registrou o seguinte: "Disseram-me em Milão que era em Veneza que era em Bolonha, mas em Bolonha o fato foi negado, e foi encaminhado para Florença, de Florença a Roma, e de Roma foi enviado a Nápoles." Como a castração não era praticada abertamente, existem poucas evidências para construir uma imagem completa de como exatamente a castração era realizada. Os historiadores acreditam, no entanto, que a operação era frequentemente conduzida por barbeiros, que eventualmente realizavam pequenas cirurgias nesse período. Os meninos eram normalmente castrados entre os 7 e os 9 anos de idade, para aliviar a dor, ou aplicavam pressão na artéria carótida até que desmaiassem. Eles eram então mergulhados em um banho quente antes que seu cordão espermático fosse cortado ou, em alguns casos, seus testículos fossem completamente removidos. Como vocês podem perceber, a castração era um procedimento muito perigoso e acredita-se que muitos meninos morreram durante o processo. Aqueles que sobreviveram descobriram que a falta de testosterona significava que suas articulações não endureciam, o que lhes dava membros e costelas muito longas. Como resultado, os castrati eram frequentemente altos e com peito em forma de barril, o que acentuava suas vozes, deixando ela muito diferente.
Depois de castrados, os meninos recebiam treinamento rigoroso em escolas de canto. Lá, passavam horas intensas cantando e estudando, com muito pouco tempo para o lazer. Aqueles com talento e determinação normalmente faziam sua estreia na adolescência, mas apenas os melhores chegaram ao palco operístico. O restante tendia a se juntar em coros de igrejas. O Dr. Burney chamou esses infelizes de o refúgio das casas de ópera. Para alguns poucos, no entanto, riqueza e fama foi o resultado final. Uma das primeiras superestrelas castrato foi Senesino. Ele passou grande parte de sua carreira em Londres, onde recebia grandes somas e se misturava com a alta sociedade. Senesino é mais lembrado por sua volátil relação de trabalho com Handel. Ele assumiu 17 papéis principais nas óperas do compositor, mas, a certa altura, deixou a Academia Real de Handel para se juntar à rival ópera da nobreza. Com esta última companhia, ele apareceu no palco ao lado do castrato mais jovem, Farinelli. Durante uma apresentação, ocorreu um incidente que se tornou uma lenda operística. Segundo o Dr. Burney, Senesino fazia um papel de um tirano furioso, e Farinelli o de um infeliz herói acorrentado. Mas no curso do primeiro ato, o cativo amoleceu tanto o coração do tirano que Senesino, esquecendo seu personagem teatral, correu para Farinelli e o abraçou. Farinelli foi de longe o castrato mais famoso. Ele emocionava o público em toda a Europa, acumulando uma enorme fortuna. Seus ricos patronos o encheram de presente e seu retrato foi pintado inúmeras vezes. Sua habilidade vocal era insuperável. Em uma ocasião, ele fez uma famosa competição com um trompetista, vencendo facilmente um instrumentista com sua ornamentação vocal. Embora cantores como Senesino e Farinelli fossem extremamente populares, eles não eram universalmente adorados. Muitos na Grã-Bretanha viam os castrati como figuras perigosamente degeneradas, simbolizando os piores excessos do sul da Europa católica. Alguns os viam como uma ameaça à ordem britânica, enquanto outros desaprovavam os altos salários que recebiam. Ironicamente, os castrati também eram vistos como uma ameaça sexual ou, no meu palavrear, eram vistos como raparigueiros. E isso mesmo sem o Bilal. A devoção que esses cantores inspiravam entre as mulheres causava grande inquietação. Os castrati eram enchidos de presentes e carinho pelas mulheres, que até mesmo usavam medalhões com retratos de seu cantor favorito. Muitas mulheres da sociedade tinham casos com castrati, vendo-os como candidatos ideais para ligações discretas, pois não havia risco de gravidez. Logo começaram a circular rumores de que esses cantores eram amantes generosos e vorazes, apesar de não terem um Bilal. Alguns até acreditavam que a castração poderia melhorar o desempenho sexual. Essas ideias eram alimentadas por canções populares e panfletos. Em 1766, um escândalo estourou quando o castrato Tenducci fugiu com a herdeira irlandesa de 15 anos. O pai da menina os encontrou e o castrati foi para a prisão. No entanto, no final do século XVIII, o gosto estava mudando e os dias de glória dos castrati logo passaram. Após a aposentadoria, alguns cantores assumiram jovens protegidos como filhos adotivos. Outros desenvolveram inteiramente novas carreiras. O último grande castrato operístico foi Velluti, conhecido por seu comportamento de diva. Ele se apresentou em Londres na década de 1820, onde foi o primeiro castrato a aparecer em 25 anos. A castração tornou-se legal na Itália após a unificação, em meados do século XIX, e a Igreja Católica proibiu o emprego de castrati em 1878. Porém, alguns cantores ainda permaneceram nos coros da igreja. Moreschi, conhecido como o último castrato, sobreviveu até o século XX e até fez algumas gravações no final de sua vida. Seus discos ásperos e assustadores estão amplamente disponíveis online e nos dão uma vaga noção de como esses homens extraordinários podem ter soado. Embora o reinado dos castrati tenha passado há muito tempo, sua fama ainda ressoa nos dias atuais. Em Bolonha, onde viveu em 1761 até sua morte, foi estabelecido um centro de estudos Farinelli. Em 2006, o esqueleto de Farinelli foi exumado para o estudo científico, que revelou que seu corpo realmente havia sido impactado pela castração. Ele era mais alto que a média, com longos ossos dos membros que não se fundiam adequadamente. Em 1994, a vida de Farinelli foi tema de um filme homônimo, realizado por Gérard Corbiot. Os produtores tentaram recriar digitalmente a voz de Farinelli mesclando gravações de um contratenor e uma soprano.
Mas apesar dessas tentativas, ninguém pode realmente saber como soava o mais famoso de todos os castrati. Podemos apenas imaginar a voz estranha e poderosa do homem que inspirou aquela famosa exclamação de 1734. Um só Deus, um Farinelli. Então, gostaram desse vídeo? Querem saber mais sobre a vida de Farinelli? Se querem mais, façam o seguinte. Se chegaram até aqui, deixe o like. Se não é seguidor, inscreva-se no canal e comente bem assim. Lanço um vídeo sobre Farinelli, que aí eu agilizo esse vídeo para vocês. Fechou? Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!